Fala comigo, Caim na voz, para falar um pouco do projeto Espelho Quebrado, meu primeiro EP, saindo aí, graças a Deus, muito trabalho. E, cara, o nascimento do Espelho Quebrado é meio nebuloso até, mas contextualizando o momento, eu estava quase entrando de férias de um dos meus trampos, são ao total 3 contando com a música, que é o mais gostoso, mas o que ainda menos paga. Eu estava para entrar em abril de férias e eu queria usar esse tempo de férias desse trampo para focar em alguma coisa da arte, da música e da poesia. E aí um pouco antes eu fui, numa das vezes que eu fui na casa do João, e apresentei uma poesia e umas ideias que eu tava sobre melodia. Aí logo depois o João já veio com umas outras ideias e a parada começou a crescer a partir dali. E aí eu já não lembro tão bem o passo a passozinho, mas foi muito tipo, a cada momento que a gente se encontrava, a gente trocava ideia e a coisa ia assim ganhando mais corpo. E aí acabou que eu comecei a querer tratar uma parada mesmo como um conceito de um EP com conceito ali, pá. E muitas das poesias que foram surgindo e das músicas desses encontros, a gente elas conversavam entre si, e aí eu fui querendo amarrar a parada para tratar de uma coisa que estava muito na minha cabeça, muito no meu coração também, que é a forma como eu enxergo muito as coisas que têm acontecido, pá. Então, basicamente, a ideia assim que permeia e que faz nascer esse EP, o Espelho Quebrado, é muita tristeza que eu fui vendo e analisando e remoendo também, e me machucando nesse processo com isso. Na rua, assim, pessoas na rua, a primeira faixa, né, que abre o EP fala bem mais diretamente sobre essa coisa da gente não querer encarar certos problemas que são da nossa sociedade e só existem porque a gente se organiza do jeito que a gente se organiza. Não é que é uma coisa natural que deveria existir, tipo, tem pessoas na rua, saca, morrendo, se matando, mortos-vivos, e a gente, tipo, não quer encarar isso. A gente às vezes na rua mesmo, a gente finge que não tá vendo, ignora. É fácil e cômodo a gente abraçar o discurso que individualiza 100% a questão e olha só para aquele momento. Discursos como, tá nessa vida porque quer, porque é vagabundo, porque é isso, que é aquilo, etc e tal. E a gente não faz muito exercício de analisar a nossa responsabilidade social quanto a esse problema, mas quanto a outros problemas também. No EP, em alguns momentos eu esbarro em questões até familiares sobre como alguns pais lidam com filhos, mas o próprio nome, né, desse projeto todo, Espelho Quebrado, é como eu comecei a enxergar vários aspectos da nossa sociedade. Óbvio que a gente tem muita coisa boa, não vejo como se a gente fosse 100% quebrado, mas tem muita rachadura nesse espelho e eu acho que não dá para ignorar. Então eu quis trazer muito essa relação da gente saber que existe um espelho quebrado aqui, mas a gente fica fingindo que não está vendo, sei lá, bota uma viseira e segue o rumo da vida. E acaba que eu fui amarrando as ideias junto com o João para deixar a parada parecendo não como um apontamento que culpabiliza quem for ouvir a parada. É mais uma provocação, mas também um convite a encarar esse espelho quebrado, essas rachaduras, o reflexo que aparecer ali diante do que você se propõe enxergar.
eu acho importante encarar essa parada porque é um problema real e a gente precisa começar a resolver. E da mesma forma que eu não acredito nesse discurso que fica individualizando demais a questão e ignora, né? Existe uma parte individual, mas não dá para ignorar a coletividade. Da mesma maneira que eu não gosto dessa visão, eu também não acho que esse projeto está aqui para ficar apontando e falando você é o culpado e você tem que fazer isso, isso e aquilo. É mais sobre encarar sim um problema, né, e uma responsabilidade, mas principalmente para tentar se movimentar com as pessoas e tentar ir plantando sementes que sejam para que as coisas comecem a melhorar. Eu acredito em mudanças muito maravilhosas, mas eu entendo que tudo é muito processual e demorado, e principalmente quando a gente olha para trás. Então, por mais demorado que vá ser uma mudança que eu sonho e acredito, por mais que vá demorar para acontecer, eu tenho que contribuir de alguma maneira. E eu acho que a gente pode começar refletindo sobre essas questões. Então, acabou nascendo o Espelho Quebrado com essa proposta, né, de provocar e convidar ao movimento da vida. E ela acaba nem sendo tão focada em música, tem muito mais poesia do que música. De música nós temos 2 faixas, e poesia são 3 poesias mesmo, mas tem uns interlúdios que também são poesias e que funcionam como uma poesia só também. Então tá uma coisa bem a minha cabeça também, a minha maneira de enxergar e organizar as coisas assim na minha visão. E aí basicamente é isso. Então espero que vocês acolham essa obra e reflitam comigo. Não é uma entrega de visão vertical, não, é 100% horizontal, entendendo que é realmente um convite a pensarmos juntos, não que eu esteja trazendo verdades construídas ou coisas do tipo. A todo momento nem tem muito essa coisa de buscar soluções e tal. É realmente, vamos só parar de fingir que não existe o problema e vamos abraçar esse problema para resolvê-lo, devagar ou não, alguma coisa tem que ser feita. E é isso. Faixa a faixa, Espelho Quebrado, a faixa que abre o projeto, o carro-chefe do EP, ou não. Espelho Quebrado. Essa faixa é uma poesia, na real, só que as poesias desse EP, todas elas têm melodias, porque foi até um dos primeiros momentos de nascimento do EP, que foi eu conversando com o João sobre eu estar com vontade de pegar poesias e colocar melodias nelas. E eu estava muito afim de fazer isso com umas 2 faixas de instrumento, tipo um piano e um violino, uma parada assim. E aí acabou que todas as poesias desse EP, elas não são... Elas transitam meio que entre a poesia e a música, porque elas ganham uma melodia e algumas delas até a maneira de recitar é bem ritmado, mas ainda é bem claro assim que é uma poesia. Apesar disso ser engraçado, porque não existe muito um bagulho técnico no senso comum assim, para dizer para todo mundo, isso aqui é uma poesia e é por conta disso e aquilo. Às vezes a gente ouve certas coisas e a gente rapidamente assimila que aquilo, nossa, isso é muito poético, isso é poesia. E geralmente isso diz respeito muito sobre o sentimento, né? Então é isso, é mais sobre um entendimento através do emocional e não do racional.
Mas a gente tenta racionalizar demais tudo também, né? E eu tô tentando fazer isso agora. Então, falando da Espelho Quebrado, é uma poesia que ela foca muito em falar sobre... ela é a faixa que abre o EP justamente porque nela carrega bastante a essência do conceito do EP, que é esse lance sobre não encarar o problema. E ela fala muito sobre... ela já abre batendo na tecla de uma das maiores contradições da nossa sociedade brasileira, que é o fato da gente ser majoritariamente cristã, só que o nosso comportamento não segue muito bem assim os ensinamentos de Cristo, né? E aí eu trago essa contradição, ou hipocrisia, se você preferir, falando sobre como a gente ignora, por exemplo, as pessoas que estão na rua e tal, passando por N problemas, envolvidas com droga e tal, numa dependência química, que é um problema de saúde. E muitas vezes a gente não leva esse cristianismo para as ruas, né? E as ruas também deveriam ser encaradas como extensão do nosso templo, né? E eu não digo isso nem na condição de católico ou cristão, porque eu já não vivo isso há muito tempo nos moldes da igreja que eu cresci, né? Mas eu acho que a gente compartilha desses valores independente, principalmente por conta de como o nosso país foi se formando, né? Então, basicamente, todo brasileiro nascendo dentro da religião ou não, a sua base moral e ética em vários momentos de sua formação passaram pelas bases morais e éticas dos valores cristãos. E eu não estou nem fazendo juízo de valor sobre isso, é só o que eu acho que é um fato. E aí a Espelho Quebrado ela caminha por esse lugar de bater nessa tecla dessa provocação sobre o encare o espelho quebrado, encare o espelho quebrado, encare esse problema, porque esse problema é real e ele existe. Então essa faixa é uma poesia com uma melodia bem densa e bem intensa, e ficou muito bonito também. A parte visual também da gravação do clipe, ela leva a gente para um lugar bem intimista, muito na intenção até de te jogar nesse convite à reflexão, mas se sentindo num lugar seguro, tipo, sabe, quando você começa a refletir sobre as suas questões estando no seu quarto, ou estando no seu banheiro, estando num lugar que você se sente, aqui eu posso pensar em tudo sem julgamentos, etc e tal. A parte visual te joga muito para esse lugar, ao mesmo tempo que te joga para um lugar incômodo, mas não teria como não ser incômodo se tratando do tema que trata, né? A não ser que você já esteja zero sentimentos nessa vida, uma pessoa que abandonou tudo. Aí talvez você não se incomode de ver crianças na rua, por exemplo. Enfim, a Espelho Quebrado vai muito nesse lugar aí. E basicamente é isso. Escutem, absorvam, reflitam e questionem também. E é nóis. Faixa a faixa. Eu tô tentando. Querem. Cara, aí temos a primeira música do EP, né? Que a gente começa com a primeira faixa sendo uma poesia. Agora a segunda faixa é um som. E esse som, ele bebe muito da fonte mais intimista. Não é uma coisa mais de começar por um apontamento externo, mas sim quase como um grito de socorro, uma parada meio que tipo,
de quem já está muito cansado mesmo de certas porradas e certas situações. E a partir desse desgaste do autor, no caso eu, a partir desse desgaste eu vou trazendo a parte exterior e aí apresentando mais desses apontamentos que são coisas que eu enxergo como problemas na nossa sociedade, que fazem parte do apontamento e do convite, do conceito do EP todo, sobre encarar o espelho quebrado. E eu começo demonstrando essa dor, essa fragilidade até, né? É uma exposição muito ali minha. E vou desenrolando a música nesse lugar de dúvida até. Eu começo com um dos versos iniciais, na verdade, pós-refrão, mas vai saber o que eles querem de mim. E é muito essa coisa, né, de um lugar mais racializado até, esse questionamento nasce, porque é muito de começar a observar algumas dinâmicas do racismo, e aí você ir percebendo que para cada tipo de corpo negro existe um tipo de forma de desumanizá-lo, e na verdade existe mais de um tipo de forma de desumanizá-lo e jogar em outro lugar. E aí, ainda em um dos versos desse som, eu falo mais diretamente sobre a questão racial e do racismo no Brasil. E aí, casando com esse pensamento do início dos versos, mas vai saber o que eles querem de mim. E aí eu concluo ali a ideia falando que enquanto a gente está servindo as elites e a branquitude do nosso país, a gente pode ocupar uma série de lugares com as devidas limitações e os lembretes constantes de quem você é e de que você é sim uma pessoa negra nesse território que tem essa história sangrenta e triste, entre muitas outras coisas. E a partir dessa reflexão e dessa dor mais intimista, eu vou externalizando alguns problemas dentro da construção desses versos. Ficou para além, né, das ideias que são batidas, é um som muito que eu acho de certa forma gostoso de ouvir, porque ele tem uma levada constante ali nos versos, e o refrão ele tem uma batida bem forte também, que te deixa meio atento, né, à parada. Eu achei muito gostoso, até gostoso de cantar, apesar de doloroso compor também. Mas outra coisa interessante é que, agora que eu tô lembrando, esse som a gente fez no estúdio. Eu não escrevi ele antes. A gente estava também com umas ideias, eu e o João, sobre ir pro estúdio e compor lá. Tipo, o João me apresentava o instrumental e aí eu começava a escrever e a gente ia fazendo a parada ali. Eu ia gravando alguns pedaços e ia escrevendo. E aí eu até lembrei agora, esse refrão ele desencadeia uma hora que o João modifica um beat que ele me apresentou, e aí entram umas caixas, e a marcação dessas caixas me fazem escrever o refrão. Então é muito interessante também esse aspecto da música, o quanto ela foi tecnicamente construída muito realmente em conjunto, tanto de ideias quanto de emoções entre eu e o João ali, e os momentos, e a vontade de fazer também uma parada bonita, mas que ao mesmo tempo tivesse a capacidade de colocar nessa beleza algo tão feio quanto como a gente conduz e vive hoje e acha normal viver do jeito que a gente vive, com essa série de contradições. Então, deem play várias e várias vezes nesse som
lembrando de tudo isso que eu falei, mesmo que eu já não lembre mais. E é isso, faixa Eu Tô Tentando. É nóis. Faixa, Ego, terceira faixa do EP Espelho Quebrado. Faixa Ego é uma poesia com uma melodia que ficou sinistra também, muito linda. E é uma poesia que, como o nome dela, né, eu dei esse nome porque ela é muito como se ela nasce de uma série de conflitos, de uma construção de conflitos internos meus. Então ela, mais do que a música anterior, né, Eu Tô Tentando, ela realmente é tipo, ela é 100% tipo, é do 8 ao 80 em relação de que ela é um relato de angústia e muito intimista sobre sentimentos meus, mas ao mesmo tempo ela é diretamente uma parada que só existe por conta de como a nossa sociedade está organizada. E aí nesse caso ela é bem uma poesia que vai ser bem racializada, no sentido de que essas angústias das quais eu estou falando, elas só existem por conta do racismo, saca? Então eu começo, e assim como o racismo, ele é essa estrutura que é um dos pilares do sistema capitalista, em que o sistema capitalista depende, principalmente falando do retrato brasileiro, dessa dinâmica racial para se manter em sua dinâmica de exclusão. A abertura dessa poesia é sobre uma angústia que eu tenho relacionado à dinâmica de trabalho que existe no sistema capitalista, ao qual eu vivo já há anos, e eu inicio essa poesia falando sobre isso, né? Eu começo falando: eu vendi minha alma pro capeta e o preço disso é acordar às 5h30. E aí é isso, né? Tipo, a minha sobrevivência depende de eu servir a essa porra desse sistema, qual eu acho repugnante, mas não é uma questão, como eu falei em alguns momentos anteriores, eu não enxergo as coisas como uma questão exclusivamente individual e que eu vou resolver, tipo, eu mesmo vou me fechar aqui e vou falar, a partir de agora eu não vivo mais nesse sistema. Ia ser muito bom se fosse isso, Nossa Senhora. Não ia precisar estar nem aqui gravando e conversando com vocês. Mas a todo momento essa poesia faz essa ponte muito direta, né? Entre a minha angústia muito minha, a minha fragilidade, a minha insegurança e a razão dela existir, e a todo momento fazendo uma provocação sobre os estereótipos a qual a nossa sociedade impõe, né, nas pessoas pretas. E aí, assim, não nas pessoas pretas de um modo generalizado, falando mais de um recorte de um homem hétero cis, negro, que está nessa faixa dos 20 e poucos anos, onde você é muito assediado por essa cultura racista, a ser jogado em lugares muito específicos relacionados à criminalidade, a uma visão bem marginal nesse sentido, a estereótipos relacionados a comportamento, etc. e tal, a gírias e maneiras de falar. Apesar de eu nem configurar boa parte desses estereótipos, não depende de quem eu sou, porque se dependesse de quem eu sou, a visão das pessoas, a gente não estaria falando de racismo, porque, como eu falei anteriormente, é sobre desumanizar. Então, ao primeiro olhar, já se tem uma lista sobre o que eu provavelmente sou, saca?
E aí, dependendo de como eu vou performando perante essas pessoas e o mundo, eles vão fechando, abrindo, reorganizando caixinhas, mas você sempre vai estar em alguma caixinha que alguém vai estar apontando e dizendo: é esse lugar que você tem que ocupar, é isso que você representa. E isso se torna, né, até um convite a romper com essas paradas. Eu não acho interessante viver sob essa ótica, porque isso é a contramão de uma vida saudável, né? E é a contramão do que eu acredito ser uma organização social bem positiva, e no sentido de caminhar para um lugar de vida e não num lugar de sobrevida, que é isso que a gente vive. Então, apontar para essas questões para trazer a gente para rever, tipo, se é isso mesmo que você quer construir, segue seu caminho, não é com você que eu quero andar. Mas se você pensa num lugar melhor que você gostaria de estar vivendo, existe a triste realidade de que você não vai visualizar essa super mudança, mas existe a puta realidade de que dá pra gente viver e realizar uma série de coisas, porque se você analisar o lugar que você ocupa historicamente hoje, isso nada mais é do que o resultado de lutas e mais lutas de pessoas que abdicaram e dedicaram vida para a construção de certas coisas e de muitas coisas, né? Então existem direitos ao qual você já nasceu usufruindo, que necessitou de uma galera anterior fazer essa luta, né? Então é um compromisso de continuidade e um desejo que é meu, uma coisa que vem de dentro mesmo, que é o que eu posso chamar de veia artística ou dar qualquer outro nome, mas o que importa é como eu sinto isso. E eu sinto a necessidade de mudar, eu não estou satisfeito com essas coisas. E esse EP e essa faixa também são uma das maneiras que eu encontro para tentar convidar as pessoas a ouvirem e refletirem. Então essa faixa, essa poesia, ela tá bem, ela é meio uma frequência talvez mais baixa de não ser uma coisa gostosinha de ouvir, mas muito importante. E eu acho que poeticamente falando, tipo, pensando na brincadeira com a gramática mesmo, com a língua portuguesa, também tem a sua beleza. Então dê play e pare de me ouvir agora, porque acabou esse faixa a faixa. Lágrimas em Vão, a quarta faixa do EP, Espelho Quebrado. Lágrimas em Vão, cara, ela é a segunda música desse EP, né? De um total de 2 músicas. Essa música eu gostei muito do... Acho que a primeira parada que eu curto muito nessa música é a melodia, porque é gostosa de cantar. E eu sempre tive esse bagulho de... Algumas músicas que tem uma carga meio melancólica pro triste, mas que tem uma melodia um pouco mais devagar, talvez, principalmente pensando no rap. E que isso pra mim é bom de cantar. Geralmente eu gosto de cantar essas músicas, por mais que o tema seja de tristeza e melancolia, isso me satisfaz. Uma música que eu tenho muito isso minha vida inteira é a Vento no Litoral, do Legião Urbana. Geralmente eu vou ouvir ela os dias que eu tô mais alto astral, querendo cantar. E que bom que se eu fosse ouvir ela nos dias que eu tô na merda, e eu ia me afundar mais ainda. Mas a Lágrimas em Vão, ela é muito
ela vem nesse lugar, o refrão dela, o próprio título dela, né, o nome, é muito uma coisa sobre apontar para nós enquanto coletivo, enquanto sociedade, que se a gente continuar nesse ritmo, chorar vai ser o que vai restar, mas isso vai ser em vão, saca? Não vai ter, tipo assim, pode chorar, mas agora, depois de um certo ponto, não tem o que fazer, porque a gente está cavando a própria cova, a gente está correndo num ritmo muito acelerado, direto pro abismo. Óbvio que eu, como bom poeta que sou, vou fazer o uso de hipérboles e hipérboles para exagerar mesmo e talvez tentar chocar, porque se coisas como pessoas na rua vivendo na miséria já não chocam mais, então talvez eu precise exagerar para além disso, para tentar provocar as pessoas para realidade mesmo, não é nem para jogar num lugar lúdico, porque não é só a realidade mesmo. E é o que gira em torno de todo esse projeto, né? Encarar as rachaduras e encarar juntos, né? Não encarar, não é nada sobre culpa. E essa música, como a outra música do EP, ela também nasceu no estúdio. A gente foi pro estúdio, o João me apresentou um beat, um instrumental, e aí eu fui escrevendo ali. A gente foi, eu ia escrevendo um pedaço, a gente gravava um pedaço, e foi nascendo essa parada, já bem imerso no conceito assim, base do EP. Ela foi nascendo e ela tem, pra mim, ela tem um tom meio apocalíptico, assim, de tipo, é como se fosse a trombeta desse EP vindo, anunciando que tipo assim, olha, chegamos no ponto crítico e deu ruim, não tem muito o que fazer a partir daqui não, você não se coçou até aqui, então agora as trombetas soaram. Enfim, a melodia dela eu acho muito bonita, como eu falei, e aí é bem pra usar aquela parada que eu falei em algum faixa anterior aí, sobre uma coisa muito bela encapando uma coisa muito feia pra expor isso. E eu acho que basicamente a arte tem muito desse poder, né, em vários campos e várias esferas. E aí essa faixa vai mexendo muito com... É como se eu virasse a chave pra vir nesse lugar mais de tipo assim, ó, você tá nessa de fingir que não existe o problema, então só vai te restar mesmo um fim muito trágico. A hora que eu viro essa chave, não é que eu tô muito puto ou com muita raiva, é mais quando eu só me entreguei mesmo à enorme tristeza a qual eu sou convidado todo dia quando eu saio de casa. Essa tristeza que eu tenho que encarar quando eu tô correndo pela rua, no meu próprio trabalho e tal. Então é muito a hora que eu pego e falo assim, show, vocês não querem ouvir? Então o que resta é isso. E aí eu aponto algumas coisas, aponto questões familiares também, sobre como a gente não valoriza, por exemplo... tem um verso na real em que eu falo sobre sobre responsáveis, né, pais não valorizarem a escolha dos próprios filhos e não buscarem entender. Esse é um momento sobre dinâmica que a gente tem com as pessoas mais novas, porque a nossa sociedade ela tem muito essa coisa de olhar para as pessoas mais novas e julgar as pessoas, tanto as crianças quanto os adolescentes, como uma subclasse humana, saca? Como se eles não tivessem... É como se eles não tivessem entendimento sobre o mundo. É óbvio que eles não estão num lugar de sabedoria máxima, porque eles não têm experiência de vida o suficiente para isso, mas eles existem e ocupam um lugar, então a visão que eles têm sobre o mundo é válida, saca? É justa e é digna.
E é a partir dessa visão que você vai conseguir se relacionar com essa criança, com esse adolescente, até para lidar com as questões internas deles, né? E apesar de eu ter colocado isso de maneira muito rápida em um verso bem curto, a maioria dos versos dessa música, eles são versos assim meio diretos, mas talvez com uma neblina neles, e que você pode mergulhar nisso e acabar sempre encontrando de frente com alguma coisa nova, se você se propor a ir refletindo junto e questionando até, né? Você não precisa nem concordar com as paradas, mas eu acho que se você pegar alguns versos e começar até a discordar, você vai chegar em questões que eu acredito que vão ser importantes para você refletir justamente sobre o conceito todo do EP, que é refletir sobre uma série de questões, as quais eu vou elencando faixa a faixa, repetindo em várias faixas também sobre a nossa organização social. Então, a Lágrimas em Vão, apesar de eu ter muita coisa para falar dela, eu acho muito mais interessante que você ouça ela tendo essa ciência de que basicamente a única coisa que eu quero é que você se questione e questione. Se questione ao ouvir e questione o que você ouviu também, se faz sentido, se não faz sentido. Se faz sentido, por que faz sentido? E se não faz sentido, por que não faz sentido? E a partir daí ir construindo parte de senso crítico isso também, mas não só de maneira estritamente racional, mas usando também bastante o seu lado emocional. E é por isso que essa faixa ela tem um apelativo emocional na construção, tanto instrumental, que é a parte do João que entregou um negócio muito, muito forte, muito bonito, quanto a melodia da construção da voz ali. Elas jogam esse lugar que acaba provocando, eu acredito, primeiro uma coisa emocional. Então é muito interessante unir essas coisas, né, essa visão sobre o mundo, tanto da sua lente racional quanto da sua lente emocional, porque assim como no meio dessa faixa tem uma poesia rachada em dois entre refrão, que eu até falo sobre aquilo que você sente é real porque faz sentido. Então seja fiel àquilo que você sente, não no lugar de tudo que eu sinto eu tenho que abraçar e acreditar 100%, mas no lugar de que se você está sentindo algo é porque alguma coisa está acontecendo. E mesmo que seja para você refletir e desmistificar isso que você sentiu, entender que não faz realmente sentido isso que eu estou sentindo, você precisa acolher esse sentimento para fazer essa reflexão. Então, o equilíbrio entre emocional e racional dessa faixa eu achei muito, muito interessante e muito gostoso. Me deixou bem realizado assim, com essa música. Então, deem play e é nóis. Faixa a faixa, cinzeiro recheado. A faixa que encerra o EP. Essa faixa é uma poesia, assim como todas as outras poesias desse EP, com uma melodia, muito bonita por sinal. Essa faixa, ela é muito também, assim, parece até meio repetitivo, mas cada uma faz isso à sua maneira. E aí essa poesia também faz isso, que é o lance de... É poesia, né, cara? Não tem como você fazer muita poesia sem se expor, tá ligado? Então ela é muito eu, muita fragilidade minha, muita insegurança minha, muitas feridas minhas. Então
o nome dela, né, Cinzeiro Recheado, é por conta dos versos que abrem a poesia, que, se eu não me engano, é: por mais que eu busque pelo cheiro da orquídea, é o cinzeiro recheado que exala pelo quarto. E aí basicamente isso surge na minha cabeça e no meu coração como esse contraste da angústia de querer buscar por coisas belas e coisas boas, mas ser constantemente jogado a necessitar até de coisas de uma frequência mais baixa e ser jogado para esses lugares. Então, por mais que eu tente buscar pelo cheiro da orquídea, que para mim representa uma coisa até de um passado meu, é uma coisa meio de buscar no meu interior as coisas mais positivas, a minha maneira de enxergar a vida com mais leveza, a minha vontade de estar sempre cantando, a minha vontade de estar escutando as pessoas e sendo uma presença positiva. É esse lado mais gostoso de viver, né? Só que por mais que eu busque por esse cheiro de orquídea, a realidade é que o que exala pelo quarto é um cinzeiro recheado, um cinzeiro cheio de cinzas. E as cinzas são o que restou daquilo que passou por uma combustão. Então é como se fosse isso, a realidade que eu tenho agora é o que restou de muita coisa que foi queimada dentro de mim, de muita coisa que foi, de muitas feridas, de muito machucado, de muitas angústias. Então essa poesia vai trazendo toda essa exposição sobre esse contraste, né, do que eu quero e gosto de ser e a capa de estereótipos que essa sociedade me impõe. E aí também mantendo a tradição de ser repetitivo, é sobre racialidade pra caramba, saca? Então é uma poesia bem melancólica, um violino violento e sagaz que vem te sequestrando nas ideias, te levando para esses versos que também tem a sua beleza ali, encapando uma parada que, na real, se você for só falar, é realmente muito triste, né? É uma parada meio, poxa, que pena, tá ligado? Tipo, poxa, por que isso existe? Por que as coisas são assim, né? Como uma música do João, por que a vida tem que ser desse jeito? E aí, só que a magia da poesia é justamente essa, né? A magia da arte. E aí, bem específico realmente da poesia, de transformar essas coisas, né? De ajudar o poeta a lidar com certas coisas que são muito pesadas e que mexem em lugares que ninguém quer ficar mexendo, né? Mas vem a poesia e joga uma lente de uma certa beleza, né? É como uma roupa de gala dentro de uma pessoa que está com uma cinta hiper apertada e fazendo ela sentir uma puta dor. Então, poesia, Cinzeiro Recheado, ouçam, deem play, absorvam. Parte visual dela tá uma parada muito bonita também, justamente porque consegue condensar esse conceito e essa ideia numa estética muito interessante ali, e foi muito bom ver ela nascer ali, surgir, e a gente poder olhar e falar, pô, realmente é essa a ideia que eu tava querendo passar e trazer. E aí, basicamente é isso, a última faixa encerrando o EP, para amarrar todo esse conceito de provocação e convite a refletir, obviamente muito a partir das minhas visões, das minhas angústias, mas que com certeza conversam com muito da realidade de todo mundo, justamente porque são angústias que nascem de problemas que são gerais, né? Então é sempre esse passeio entre o micro e o macro a partir da minha lente, da minha ótica. Então ouçam,
Julguem se quiserem, mas julguem em silêncio, porque eu não estou nem aí. Mas cheguem junto, que é nóis. Um beijo, um abraço e até o próximo trampo. Isso daí é bando com cachaça. Graças a Deus. E vinho, que eu tomei vinho também. Caralho, era vinho aquilo, né? Pra mim era... porque a minha avó comprou vinho hoje cedo, aí sobrou essa taça. Pensei que era outra cachaçinha, tipo assim, moro, que ela tava amarelinha. Caralho, mano. Mas hoje eu tô tega, mano. Hoje eu dei um treinão de perna bolado. Regacei, fui, porra, bati uma punheta. Só ficar neném. Correto, peguei o rango da norma, cheguei aqui agora, pum, essa cachaçinha, mano. Eu tô bom, mano. Você não sabe como é que eu tô. Espelho quebrado. Espelho quebrado. Mano, Espelho Quebrado foi uma produção muito foda. Assim, em questões pra mim como produtor e o Caio. Pô, deixa eu te dar um abraço. Nóis. Um abraço. Correto. Moro. Mano, porque tipo assim, eu tava passando umas paradas pessoais assim, moro? Tanto eu, tanto o Caio, tanto a Sala do Templo, tanto o Fernando. E aí o Fernando, ele, porra, teve que se ausentar nesse momento. E aí a gente tinha uns trampos que a gente teve que parar. E aí, mano, eu fiquei um tempo assim parado, pensando e falei, porra, cara, eu preciso fazer alguma parada pra lançar umas paradas. E aí comecei a fazer uns beats, comecei a estar na JVG, comecei a canetar umas paradas, fazer uns beats. Falei, cara, eu tô com uns beats lá, cara, fiz uns beats. Vamos lá pra gente escrever umas paradas. A intenção é escrever umas paradas, tipo, em beats livres, tá ligado? Tipo assim, mano, vamos escrever uns sons aí, canetar pra nós lançar um single, alguma parada. A gente precisa fazer alguma parada. E aí foi isso, cara, isso que ele chegou, aí no dia ele chegou com a poesia e pá, dessa poesia aí, pô, casou, e os beats que eu tinha feito tinha sido muito piano e violino, tava meio melancólico, moro? E aí fiz... Era tudo assim, foi uns 6 beats assim, né? Só piano e violino. Eu tenho até um desses lá, que eu canetei uma letra. E aí o Caio foi escrever, trouxe até uma outra parada. Aí nisso a gente pegou essa, aí porra, nisso começou, eu falei, mano, tu tem umas outras poesias aí, pai e tal? Aí ele falou, pô, tenho. Mandou umas poesias da criação de conteúdo dele, na rede social dele, e aí me mandou outras 2 poesias, moro? E aí foi isso. Aí nisso a gente foi trocando, igual ele falou, a parada foi se construindo, tá ligado? E aí ele falou, pô, João, gostei dessas paradas, parece que as coisas estão tipo piano e violino. Acho que eu queria manter isso, tipo, nas outras faixas, sabe? Acho que vai ficar interessante todo. E aí a gente começou a casar isso, até que eu fiz a primeira música no estúdio. Ele chegou lá no estúdio, e aí a gente trocando ideia pra fazer a parada começar, ele foi e se iniciou. Mas acho que pra mim como produtor, na parada foi uma questão muito interessante. E até interessante também, tipo, até na questão de acho que eu levo essa questão que aconteceu comigo muito com uma questão de vida. Quando a gente encontra certas paradas, certos obstáculos na vida assim, e aí a gente não tem os recursos necessários, entende? Pra passar por aqueles obstáculos. E aí você precisa criar isso, entende? Você precisa, tipo, caralho, e agora? Moro, não tem o que eu vou fazer pra me passar aqui, entende? E aí eu acho que é isso, acho que foi muito isso. Quando eu encontrei que a gente é bem dividido as questões das tarefas. E aí sem o Fernando, cara, as coisas já são bem... É mixagem, é masterização, é edição de voz, é beat. Então já, pô, é subir as paradas, é fazer o registro das paradas. Então tem bastante funções, bastante coisas para fazer.
E aí, quando o Fernando se ausentou, falei, caralho, mano. Caralho. E aí, tipo, pegar um EP, moro? Foi um bagulho que foi tipo, caralho. Porque, tipo, mano, eu fui fotógrafo, eu fui o filmmaker, eu editei o vídeo, eu editei as fotos, eu fiz o beat, eu editei a voz, eu mixei, eu masterizei, eu registrei, eu subi. Entende? Então, tipo assim, foi um bagulho que. Falei, caralho, mas tipo assim, foi uma experiência pica e tipo assim, também em conjunto com o Caio, eu tive que operar em outras habilidades, moro? Que eu sei, eu sou capacitado, mas tipo assim, não sou especialista na parada. O Fernando é especialista, moro, nas paradas. Então, tipo assim, tive que, entende? Para atender também chegar no ponto que o Caio conversava com a arte dele, entende? E aquela habilidade que eu tinha que, tipo assim, botar, estar apto pra bater com o pensamento dele, pra gente conseguir concretizar essa arte. Então essa foi uma das questões, até como produtor, assim, que foi uma parada maneira, tá ligado? Que a gente foi, pá. Fora o cuidado que a gente tá tendo com o EP, com a arte. A Lágrimas em Bônus gravou 3 vezes e gravou Eu Tô Tentando agora de novo ontem. Gravou ontem, que horas são? 7 para meia-noite aí, ó. É o proletariado, tá vendo? Os caras falam que nós é vagabundo. O cara ralou 2 vezes, saiu 5, acordou 5h30 da manhã, foi pro abrigo, saiu do abrigo, foi pra academia, saiu da academia, tá aqui direto, meia-noite, vai acordar 5h30 de novo pra fazer esse trajeto de novo. Moro? Vagabundo são vocês que não faz porra nenhuma. Morou? Ficar aí com o dinheiro do papai e do mamãe fazendo faculdade, falando que, porra. Mas voltando aqui, e acho que foi isso, assim, na minha visão, tipo, de produtor e pai. O projeto, pô, mano, eu pra mim, particularmente como produtor, claro que a gente vai continuar trampando, vai fazer outros trampos, mas eu sou realizado como produtor, tá ligado? Eu produzo o MC que eu sou fã. Então, pra mim eu tô tranquilão, não sei vocês. Mas, tipo, o projeto foda, tá ligado? Tá realizando, a gente tá no processo de terminar ele. Já estamos no final aí nas funções. Em breve ele já vai estar na pista aí. Quando vocês estiverem ouvindo isso, ele já vai estar na pista, né? Mas acho que a minha visão como produtor e até produção e vida e tudo que a gente passou foi isso. E é um projeto que, porra, pra mim tá ali mixando, mano, eu tô tentando, todas aquelas paradas falando na minha cabeça. Eu falei com o Caio que foi um pouco destruidor até, mano, apesar de ser muito bom também, porque, porra, te gera tá muito maduro o projeto muito maduro, assim, e pela forma que ele nasceu também, não foi algo que a gente tava pensando, igual o artista já vem criando. Eu já venho criando muitas coisas assim, e depois entrego algo, tipo assim, foi algo que nasceu, a parada não tinha nem planta, amor, a gente começou, e tipo assim, a parada foi se desenvolvendo e foi acontecendo umas paradas que, e eu acho que esse é o maior projeto da Sala do Tempo no momento, não tem nenhum maior que esse, até o momento, e tipo, o projeto tá, então eu acho que, tipo assim, uma grande realização pra mim, pro Caio também, pra Sala do Tempo, morou, pra gravadora, pro selo, primeiro EP, morou, e eu acho que um trabalho bem sólido, morou, um trabalho bem pai, e vai ser bonito, tipo, olhar pra ele e lembrar disso tudo que a gente viveu. O Caio tava de férias, morou, e aconteceu, foi tudo muito rápido, foi tudo, entende? Tipo assim, foi um mês assim, depois da construção, foi algo que aconteceu muito rápido. Começou e precisava resolver, precisava de resolução, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa para poder lançar alguma coisa, para poder ter algumas coisas. E acabou que disso a gente fez muita coisa, né, mano? Fizemos, tinha assim, o bagulho fluiu até mais do que a gente pensou. A gente passou de espelho quebrado e fomos para vários outros projetos que a gente abriu.